Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é 3 sinais de que o fungo cândida está espalhado pelo seu corpo. Então, gente, lembrando, já deixa o seu like, tá? Já curte, manda coraçãozinho para que as plataformas entendam que esse assunto, né, é uma coisa relevante e que pode ajudar outras pessoas. Então, vamos espalhar simplesmente o seu like, a sua curtida, o seu coraçãozinho. Isso já faz uma diferença enorme para ajudar a espalhar essas informações relevantes, importantes, científicas que podem mudar a vida de uma pessoa. Então, vamos fazer essa corrente. Você não precisa fazer nada demais. Se você quiser compartilhar com alguém, lembrou de alguém que você acha que vai gostar desse assunto, então já compartilha direto, compartilha de uma vez. Mas a Roberta, não sei com quem compartilhar, não, né? Não sei quem se interessaria, por isso só curte que as plataformas vão mostrar para mais pessoas. Com toda certeza você vai estar fazendo a sua parte para ajudar alguém que está precisando, tá certo? Então, gente, vamos lá. Quem já me acompanha aqui, né? Só para vocês terem uma visão geral dessa questão da candidíase, né? Quem já me acompanha aqui, já viu algum conteúdo meu, já sabe disso, né? Já entende, ou pelo menos já começou a entender que a candidíase não se origina no canal vaginal. A origem da candidíase não é vaginal. Candidíase não é simplesmente uma doença da região íntima. A candidíase acontece porque o fungo cândida, que é um fungo que já faz parte da gente, faz parte da nossa microbiota natural, está vivendo na gente, né, junto com as nossas bactérias boas, junto com outros micro-organismos que fazem parte da nossa vida, fazem parte da gente. Então, o fungo cândida faz parte da gente. Quando acontece um desequilíbrio no nosso organismo, começando lá no intestino, começando com uma desbiose intestinal, aí esses fungos começam a conseguir crescer mais do que o normal e trazer um monte de problemas para o corpo. E quando você começa a perceber os sintomas vaginais, é sinal de que já tem fungo, olha, há muito tempo espalhado por todo o seu corpo. Então, hoje eu estou aqui para te ajudar a entender algumas coisas que o seu corpo está te falando, alguns sinais que o seu corpo está gritando aí para você de que tem alguma coisa errada, de que sim, ele está te mostrando que tem muito fungo no seu corpo e que às vezes você já tentou tratar de várias outras maneiras e não está conseguindo. Então, fica ligado, presta atenção, porque se você está aí sofrendo com candidíase recorrente, está aí cheio de coceira, corrimento, ardência, sim. Candidíase provoca tudo isso? Sim, provoca. Mas não é só isso. Não é isso isoladamente. Sintomas vaginais não vão vir assim, somente eles. Pode ter certeza que se você está sofrendo com candidíase recorrente, está aí direto com corrimento, coceira, ardência, toma remédio, usa pomada e está sempre voltando, esses sintomas vaginais estão sempre voltando, você está com seu organismo completamente desequilibrado, você está com um ambiente corporal muito favorável para o crescimento desses fungos que já fazem parte da gente, não veio de fora, tá certo? Então, esses sintomas realmente estão relacionados à candidíase, mas eles não são os únicos, tá? Então, a Roberta, então, quer dizer que corrimento, coceira e ardência não da candidíase? Sim, a candidíase, quando está com esses sintomas vaginais mais ativos, vai ter esse incômodo horroroso, terrível, mas tem muito mais coisa acontecendo no corpo. Por quê? Porque começou lá no intestino, porque você está com uma desbiose intestinal, com desequilíbrio no seu corpo, você está. Isso, né? Tudo isso somando ali essa desbiose, esse excesso de fungos, consequentemente um excesso de toxinas, né, substâncias diversas sendo liberadas aí no seu corpo, principalmente lá no intestino, que é onde está a maior quantidade de fungos. Imagina tudo que pode acontecer de ruim, tudo que pode acontecer, né, que te provoque desconfortos. Então, vamos ver aqui alguns desses sintomas, alguns desses sinais, desses sintomas, coisas que o corpo tá te mostrando
e às vezes você não faz ideia que são por causa da candidíase, tá certo? Hoje, olha, eu trouxe aqui para vocês para ficar um pouquinho mais fácil de você entender, de você colocar aí na sua vida, né, parar para pensar um pouquinho o que está acontecendo. Então, eu dividi aqui em três sintomas, três conjuntos de sintomas principais, tá? Primeiro, sintomas relacionados à fermentação. Lembra, né? Os fungos fermentam. Os fungos fermentam para se alimentar. A maioria dos alimentos que eles vão utilizar, vão digerir para conseguir utilizar, vai ser por meio da fermentação. Então, tem vários sintomas provocados pela fermentação. Tem sintomas dermatológicos também, tem coisa acontecendo aí na sua pele, está relacionado a esse excesso de fungos. E sintomas de hipoglicemia, gente, tem vários sintomas de hipoglicemia que às vezes estão acontecendo aí com você, você não faz nem ideia. Primeiro, nem que são sintomas de hipoglicemia e nem que são provocados por um excesso de fungos no seu corpo, tá? Então vamos lá, começando aqui pelos sintomas de fermentação. Esses são extremamente comuns e esses são alguns dos mais fáceis de serem percebidos. Por quê? Porque é um desconforto bem grande e que acontece direto, praticamente, né? Quando você está com esse super crescimento fúngico no seu intestino, é muito fungo ali. Chegam alimentos que esses fungos conseguem usar facilmente e, para que eles usem, eles utilizam substâncias que vão fermentar esses alimentos para eles conseguirem absorver, né, e utilizarem. Então, vai ter estufamento. Quando a gente fermenta, acontece uma liberação de gases. Então, você vai ter aqueles sintomas assim tão comuns e que muitas vezes a gente acha, é assim com todo mundo, é comum. Não, pode até ser comum, mas normal não é não. É normal todo mundo ficar com a barriga meio estufada depois de comer? Não, não é, tá? Não é. Então, esses sintomas, né, esses sinais aí que seu corpo está te mostrando que tem coisa errada, esses sintomas relacionados à fermentação, barriga inchada, excesso de gases, excesso de arrotos, sensação de estufamento, tudo isso está relacionado à fermentação. Algumas bactérias podem até fermentar também? Sim, tem algumas bactérias que podem até fermentar um pouco mais alguns tipos de alimento, tá? Mas se você está lá sofrendo com candidíase recorrente, direto, todo mês tem que tomar remédio, todo mês tem que passar pomada, tem que usar óvulo, fazer banho de assento, você está toda hora lá no ginecologista porque está com corrimento, que está com coceira, e ainda assim tá lá com estufamento todo dia, com a barriga estufada todo dia. Você acorda de manhã, a barriguinha tá uma beleza. Você vai dormir de noite, parece que tá grávida de 4 meses. Não é normal. Não é, tá? Não considere nenhum tipo de desconforto normal. Pode ser comum, mas está longe de ser normal. Certo, gente? Então, primeiro conjunto, né, de sinais aí que o corpo está te dando de que tem coisa errada e que essa coisa errada está relacionada a esse excesso de fungos no seu organismo, são esses sintomas de fermentação. Como eu falei, é uma observação geral, tá certo, gente? Então, assim, Roberta, nunca tive nada, nunca tive corrimento, nunca tive coceira. Presta atenção que eu vou falar mais coisas para vocês, tá? Outros sinais aí. Mas nunca tive nenhum tipo de outro incômodo, nem corrimento, nem coceira, nem ardência, nem nenhum outro desses sinais que você vai falar aqui que o corpo dá, nem nada. Mas eu sinto estufamento. É candidíase? Talvez não, tá? Talvez não. Mas quando você tem uma somatória de tantas coisas, às vezes você tentou tratar de várias maneiras, aí você tem esses estufamentos, o que você faz? Tenta melhorar a sua digestão de algum jeito, aí vive tomando Lufital toda hora, aí você toma algum tipo de medicamento, tipo uma domperidona, por exemplo, que ajuda a esvaziar um pouquinho mais rápido o estômago, a motilidade intestinal ali também, para melhorar um pouco, para ver se reduz um pouco esse desconforto. E nada está resolvendo. Gente, tem outras coisas para você dar uma conferida. Tá certo, gente? Então, olha, presta atenção nesses sintomas que são extremamente comuns, uns dos mais comuns, por isso que eu trago aqui para vocês já logo de cara, como os primeiros, tá?
Me fala aí, gente, vocês têm estufamento? Como que tá aí para vocês essa questão? Excesso de gás é Janaína Prada, estufada nunca mais. Ai, que maravilha! Que maravilha! Que bom, Janaína. Ai, Anderson, tô com desbiose no intestino, tô com dermatite seborreica, estufamento, gases, arrotos. Nossa, bastante coisa, hein, Anderson? Você até já adiantou algumas coisas que eu trouxe aqui pra gente falar. Ai, a Andréia falou que tá menstruada, tá sentindo a barriga toda inchada, como se tivesse recém-operada. Então, gente, quando a gente está menstruada, tem todas as influências hormonais que facilitam ainda mais o crescimento dos fungos que já estão numa quantidade maior no nosso corpo, né? Então, com essa quantidade de fungos aumentando, vai ter mais fungo fermentando ali. Então, você pode perceber um pouco mais, é, junto com algumas outras sensibilidades que a gente acaba tendo por alterações hormonais mesmo, independente de fungo ou não, você acaba percebendo um pouco mais mesmo, porque pode sim aumentar a quantidade de fungos aí no seu organismo por causa dessas influências hormonais que acontecem um pouco antes, né, da menstruação, e você pode acabar percebendo essa influência de uma forma mais intensa durante a menstruação, tá? Algumas pessoas conseguem perceber um pouco antes, outras durante a menstruação, outras um pouquinho depois. Não, a Fabrício falou que tem estômago muito alto. Celoí falou que tem estufamento, que é horrível. Segundo sinal aí para vocês ficarem atentos, para vocês ficarem atentas, que são extremamente comuns de acontecerem quando você está com esse excesso de fungos no seu corpo. Sintomas dermatológicos. Então, a própria dermatite seborreica, pele seca demais ou oleosa demais, esses distúrbios, desequilíbrios mesmo. Por quê? Porque quando a gente está com desequilíbrio na microbiota, né, você está com desequilíbrio na microbiota intestinal, ela acaba influenciando em todas as outras microbiotas. E você está com desequilíbrio na microbiota intestinal, você está com desbiose intestinal, isso reflete também em desequilíbrios na microbiota vaginal, reflete em desequilíbrios na microbiota oral, nasal, na pele. Se a microbiota da pele está desequilibrada, todo aspecto geral da sua pele também vai estar desequilibrado. Então, você pode sim ficar com a pele com um aspecto mais ressecado, você pode sim ficar com a pele mais descamando, ou com excesso de oleosidade, ou aparecer mais espinhas, ou caspa, né, no couro cabeludo, caspa, seborreia, as unhas mais fracas, mais fracas, quebrando fácil, ou com manchas, sem contar também, né, as próprias micoses de unha que podem acontecer. Às vezes não necessariamente pelo próprio fungo cândida, mas por outras espécies de fungo que já fazem parte também da nossa própria microbiota, então eles podem conseguir crescer mais fácil também. Lembra, o ambiente do corpo inteiro está favorável para o crescimento do fungo cândida, tá certo? Então, não só do fungo cândida, mas qualquer outro tipo de fungo. A questão é que quando o fungo cândida cresce demais, ele é um dos que provoca mais problema. Porque ele é o que produz mais tipos de substâncias irritativas para o nosso organismo, tá? Então, outros fungos, quando crescem demais, podem sim provocar problemas, tá? Vários tipos de problemas, mas o conjunto geral de desequilíbrios que podem acontecer normalmente quando o fungo cândida cresce demais. Esse conjunto é o conjunto mais amplo, tá? Então, outras coisas que podem acontecer, né? Falei aqui das unhas, mas o cabelo também. Cabelo caindo demais, tá? Outra coisa muito comum, rachaduras nos lábios, nos cantinhos da boca, às vezes até mesmo aquela rachadura nos pés, também pode estar acontecendo, pode estar sendo facilitada por esse excesso de fungos no seu organismo. Porque tudo vai se desequilibrando, é muita toxina circulante. Alguns desses sintomas eles podem ser provocados pela própria presença do fungo, outros sintomas são provocados por consequência das toxinas que os fungos produzem e circulam no seu corpo, tá? Então, pode, o mecanismo, assim, né,
do surgimento, para originar os sintomas, ele pode ser diverso. Pode ser pela própria presença do fungo, pode ser pelas toxinas que o fungo produz, pode ser por exemplo, o desequilíbrio que o fungo produz na sua digestão, aí a sua digestão não funcionando bem, pode deixar algum alimento um pouco grande demais para o seu corpo conseguir aproveitar. Com isso, vai acabar faltando nutrientes. Com isso, pode algum pedacinho desses alimentos chegar até sua corrente sanguínea, entrar em contato com o seu sistema imune e te provocar algum tipo de alergia, tá? Então, tudo isso pode acontecer por causa desse excesso do fungo candida no seu corpo. Tá certo, gente? Como que tá aqui para vocês a questão de pele, cabelo, unha? A Júlia tá perguntando aqui se quando estiver no método e mesmo assim eu for desobediente tomar fluconazol se atrapalha o tratamento, mesmo estando fazendo tudo direitinho. A questão não é necessariamente que o fluconazol vai atrapalhar o tratamento em si, mas em geral, para a grande maioria dos casos, ele não vai ser necessário, tá? Porque quando você utiliza o fluconazol, por exemplo, ele vai reduzir um pouco a quantidade de fungos. Mas para você acabar com a candidíase, você não precisa somente acabar com esse excesso de fungos, reduzir a quantidade de fungos, você precisa reequilibrar completamente o seu organismo, para que esse ambiente do seu organismo não fique favorável para os fungos que são naturais, mesmo da gente, crescerem demais, tá? Então, quando você está cuidando de todo esse restante, né, de todas as outras coisas, e, claro, você está utilizando antifúngicos naturais através da sua alimentação, através de alguma suplementação, isso já vai contribuindo para enfraquecer gradativamente também os fungos, à medida em que vai fortalecendo o seu corpo como um todo. Então, a grandíssima maioria dos casos não tem essa necessidade, né? Assim como a Jana colocou aqui embaixo. Mas, se for uma decisão sua utilizar, só é preciso ter alguns cuidados extras com o seu fígado, porque esse tipo de medicamento, ele atrapalha bastante o funcionamento do seu fígado. Ele inibe a produção de várias enzimas hepáticas que são bem importantes para eliminar toxinas. Então pode acontecer um acúmulo de toxinas aí se você não tiver alguns cuidados, tá? A Jana falou que tomava semanalmente e já não fazia mais efeito, né? E já faz 2 meses que ela não usa mais, tá seguindo direitinho. Ai, que lindo! Que bom saber, Jana, que maravilha! A Michelle tá falando que tem muita caspa, já faz mais de 3 anos e só há um ano que descobriu que tem candidíase. Olha só, Michelle, você tocou num ponto aqui muito importante. Gente, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas comecei a ter corrimento agora há 6 meses. Então, começou minha candidíase há 6 meses. Não, tá? Extrema, a não ser que seja assim um caso extremo, que você era super equilibrada, né? Uma alimentação toda equilibrada e saudável. Às vezes tá tudo certo, e você precisou, por exemplo, passar por um tratamento muito longo com antibióticos, com vários medicamentos que trouxeram um desequilíbrio muito grande para o seu corpo, e a partir desse ponto você não sentia nada, não sentia nada, e a partir desse ponto você começou a ter sintomas de candidíase, tá? Aí pode ser um caso mais raro, bem raro, que realmente a candidíase começou ali. Mas em geral, o que que acontece? Na grandíssima maioria dos casos, você está em um processo que vai aos poucos desequilibrando o seu organismo, vai aos poucos trazendo essa desbiose, vai aos poucos deixando o ambiente cada vez mais favorável para esses fungos crescerem. E você começa a sentir várias coisas, assim como você está falando agora, né, Michelle? Há mais de 3 anos, com muita caspa. Às vezes, se você agora for parar para avaliar, né, retrospectivamente, pode ser que você se lembre, né, e perceba, poxa, mas a minha digestão também não era muito legal. Eu sentia sempre uma sensação de estufamento. É comum eu perceber uma barriga inchada. É comum eu ter muitos gases ou eu ter muitos arrotos após comer, após as refeições. Então você começa a pensar ali, lembrar retrospectivamente
de várias coisas que seu corpo já estava mostrando, sinais que seu corpo já estava te dando desse excesso de fungos. Então, né, como você mesma está falando, já estava aí há mais de 3 anos com caspa direto e, né, depois de 2 anos aí começou a aparecer também a candidíase. Que aqui, gente, só para deixar assim, né, bem claro quando eu falo aqui para vocês de candidíase, não estou falando simplesmente de sintomas vaginais. Sintomas vaginais são somente a ponta do iceberg de todos os sintomas que a candidíase provoca no seu corpo, que esse excesso de fungos está provocando no seu organismo, tá certo? Então, às vezes, quando vocês me ouvem falar candidíase, não estou me referindo somente aos sintomas vaginais, a corrimento, coceira, ardência, dor na relação, tá? Então, mas eu entendo, tá? Eu entendo quando vocês colocam aqui, ó, descobri há 1 ano que tenho candidíase. Então, eu entendo quando vocês colocam assim, que vocês estão falando de sintomas vaginais, que são normalmente o que dá mais problema pra gente, mais incômodo, que faz a gente procurar um médico, que faz a gente procurar um tratamento, né? E a grande maioria dos profissionais de saúde também acaba ligando candidíase somente a sintomas vaginais, mas não é assim. Cada vez mais pesquisas, cada vez mais estudos têm mostrado isso. E tem mostrado, sim, que tem como você cuidar de um pedacinho, cuidar da região íntima, cuidar do seu canal vaginal. E com isso, simplesmente você acabar de verdade com a candidíase, vai voltar, porque o fungo está lá, ocupando seu corpo inteiro, principalmente no seu intestino. Tá certo? Então, continua aqui, tá? Aqui tem mais outras coisas, mais outros sinais aí que o seu corpo te dá, que já estão mostrando isso. Então, às vezes, se você percebe vários sintomas desses, que às vezes você está tentando tratar de várias formas, fazendo tratamentos e mais tratamentos, e não está conseguindo, não está tendo resultados, procura uma segunda opinião. Procura entender um pouco mais. Se você foi em algum profissional e ele em nenhum momento, né, pensou na possibilidade, desconfiou de uma possibilidade de estar acontecendo uma desbiose com uma prevalência fúngica, né, uma desbiose que favoreceu o crescimento de fungos no seu corpo, procura uma segunda opinião, porque às vezes você pode acabar fazendo isso. Às vezes uma coisa que poderia ter sido cuidada antes de começar a te trazer outros problemas mais, talvez você tratando já de uma forma correta, você conseguiria evitar, né, vários tipos de complicações, incluindo aí a candidíase que você falou aí, que entendo que são os sintomas vaginais que devem ter atacado um pouco mais depois de todo esse tempo. Ah, o Anderson falou que tá com coceira na orelha, língua branca. Tudo isso é extremamente comum de acontecer quando você está com candidíase, quando você está com supercrescimento fúngico. A Andrea está perguntando se com o tratamento correto, né, se esse incômodo que ela sente durante a menstruação vai passar ou vai sentir isso todas as vezes que estiver menstruada. Olha só, essa influência hormonal, enquanto nós tivermos os hormônios ali circulando, sendo produzidos, vai acontecer essa influência hormonal, né, dos hormônios estrogênicos ali principalmente. Porém, quando você está com a quantidade correta, normal de fungos no seu corpo, a quantidade natural que deveria ser, essa influência não tem a capacidade, não vai conseguir fazer os seus fungos crescerem tanto assim, aumentarem tanto assim em número suficiente para te causar problemas. Mas, por exemplo, se você tem uma quantidade assim de fungos e essa quantidade dobra, olha o tanto que fica. Até sumiu da outra câmera, tá vendo? Tá com esse tanto de fungo aqui. E os hormônios, por exemplo, fizeram dobrar a quantidade de fungo. Cada célula virou 2. Aumentou sim, dobrou a quantidade. Agora, se você está com uma quantidade pequenininha, o normal, cada célula dobrou. Cada célula, né, se multiplicou uma vez, dobrou a quantidade de fungos. Aumentou um pouquinho. E aí? Não vai ser o suficiente para te trazer problemas novamente, para te trazer todos esses incômodos, tá? Então, também quando acaba essa influência dos hormônios, se o corpo está todo em equilíbrio,
se o ambiente não continua favorável para o crescimento do fungo, a influência hormonal, ela acaba, né? Os hormônios, eles vão reduzindo ali, é um pico que acontece, depois ele cai. Na hora que esse hormônio vai caindo e essa influência vai reduzindo, os fungos também que cresceram somente por essa influência, eles não vão conseguir ficar ali, se manter por muito tempo, não. Tá certo? Deixa eu só trazer agora terceiro sinal, esse conjunto, né, que eu vou falar para vocês agora, esses sinais aqui que o seu corpo te dá, eles, em geral, ou passam meio despercebidos, ou se confundem com várias outras coisas, tá? Ou assim, a gente não faz ideia do que está provocando tudo isso, do que provoca esses sintomas, que são os sintomas de hipoglicemia. Em geral, quando a gente fala, hipoglicemia, o que vem na cabeça da gente? Ai, baixou a glicose, fiquei fraca, aquela sensação que eu vou desmaiar, às vezes até desmaio mesmo, vou ficar com sono, vou ficar cansada. Não é isso, tá? Não somente isso. Então, como um sintoma de hipoglicemia, pode sim acontecer uma tontura? Sim, pode acontecer tontura, pode acontecer ali uma sensação de desmaio, às vezes até mesmo um desmaio de fato, né? Fraqueza, mas pode acontecer também de você começar a perceber um frio nos pés, nas mãos. Se essa hipoglicemia acontece enquanto você está dormindo, se acontece durante o seu sono, você não vai ter um sono tranquilo. Então, se acontece uma hipoglicemia durante o seu sono, você vai ter um sono agitado, você vai acordar no meio da noite. Então, às vezes você acorda e não consegue mais dormir. Às vezes você tem um sono agitado. Você não acorda, mas tem um sono agitado, muito pesadelo, ou não dorme bem, não sabe nem por quê, mas não dormiu bem. No outro dia, quando você acorda, parece que está mais cansada ainda do que quando você foi dormir. Isso não é normal, tá? Não é normal. E pode sim ser um sinal que o seu corpo está te mostrando de que está acontecendo uma hipoglicemia enquanto você está dormindo, tá certo? Outras coisas que podem acontecer também por conta da hipoglicemia, dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça que você está sentindo aí todo dia é por uma hipoglicemia, porque está faltando energia para o seu cérebro, está faltando energia, glicose circulante suficiente aí para entregar energia para o seu cérebro. Então, sim, pode acontecer dor de cabeça por conta da hipoglicemia. Pode acontecer alteração de humor por causa da hipoglicemia. E é muito mais fácil de acontecer um episódio de hipoglicemia quando você está com excesso de fungos no seu corpo. Porque os fungos, né, o principal alimento que eles utilizam são açúcares. Então, às vezes, o alimento que você está comendo, que você está consumindo, principalmente se são açúcares, se são açúcares, né, mais refinados, açúcar branco, carboidratos refinados em geral, né, que liberam açúcar muito rápido no seu corpo. O fungo utiliza isso muito mais rápido do que você, muito mais fácil do que você. E ainda, várias das substâncias que esses fungos liberam no seu corpo também vão atrapalhar o seu próprio corpo de buscar ali ativar os estoques de energia que o corpo tem. Então, o fungo usa a sua energia e ainda te impede de pegar energia dos seus estoques para suprir essa necessidade, tá? Então, por isso, é muito fácil entrar num estado de hipoglicemia quando você está com candidíase, quando você está com uma síndrome fúngica, quando você está com esse super crescimento fúngico aí no seu corpo, tá certo? Então, esses sintomas de hipoglicemia são extremamente comuns, mas muitas vezes são confundidos com outras coisas. Pouca gente vai fazer essa ligação de que aquela dor de cabeça que sente todo dia está relacionada a uma hipoglicemia. Né? Como eu falei, quando a gente pensa em hipoglicemia, o que a maioria das pessoas lembra, vem à cabeça? Fraqueza, desmaio, às vezes sonolência, tá? Então, presta atenção nisso aí, que pode estar, seu corpo pode estar te dando um sinal de hipoglicemia e você não está conseguindo entender direito, não está conseguindo perceber muito bem. E não só, né, não perceber, mas às vezes você até percebe, mas não entende, não faz essa ligação de que isso está acontecendo por um excesso de fungos no seu corpo,
tá certo? Então, gente, o que eu trouxe aqui para vocês hoje, né, esses 3 sinais que o seu corpo está te dando, que tem coisa errada, que tem um excesso de fungos aí, que o fungo cândido está espalhado por todo o seu corpo. Então, são os sintomas de fermentação, né, como barriga inchada, gases, estufamento, excesso de arroz, excesso de gases. Sintomas dermatológicos, como pele seca, pele descamando, excesso de oleosidade, espinha, seborreia, unha fraca, cabelo fraco, rachaduras nos lábios, rachaduras nos cantinhos da boca, né? Descamação às vezes nos cantinhos do nariz, tá? Às vezes até mesmo calcanhar rachado também, coceiras, coceiras no corpo, bolinhas, às vezes umas bolinhas assim atrás do braço que coçam, tá certo? Tudo isso pode estar acontecendo por esse excesso de fungos no seu corpo. E os sintomas de hipoglicemia que vão muito além de fraqueza, desmaio, dor de cabeça, pés e mãos frios, sono agitado, sono ruim, acordar mais cansado que quando foi dormir, tá? Presta atenção nisso aí. Presta atenção nisso, que seu corpo te falando, nosso corpo, ele fala pra gente, ele mostra o que é pra gente prestar atenção, ele mostra o que está precisando de atenção e de cuidados. A gente só tem que aprender a olhar, aprender a ouvir o que o corpo está falando. E um erro extremamente comum no diagnóstico da candidíase é não prestar atenção nisso, é não considerar esses sintomas. Não somente esses, tá? Eu trouxe esses conjuntos aqui hoje para vocês, esses 3 sinais aqui, mas tem outros também, tem vários outros, tem dezenas, tá certo? Quando a gente não considera isso, aí a gente cai naquele ciclo de trata um sintoma, mas não trata a causa. Então você, por exemplo, toma um remédio, usa uma pomada, ameniza um pouquinho ali por um tempo os sintomas vaginais, aí você acha que acabou a candidíase porque não está tendo corrimento e coceira naquele momento. Aí daí a pouco, volta de novo o corrimento e a coceira e você fala, caramba, estou com candidíase de novo. Não, você não está com candidíase de novo. Você sempre esteve com candidíase. Você amenizou alguns sintomas momentaneamente, mas como não tratou a verdadeira causa, o fungo conseguiu crescer novamente, provocar sintomas novamente, tá certo? Então, por isso que eu tô aqui, tá? Para te ajudar a entender o que está acontecendo aí, para você sair desse ciclo, esse ciclo de ficar tratando os sintomas e nunca acabar com o verdadeiro problema, tratar a verdadeira causa, certo? Então vamos lá, deixa eu ver as dúvidas aqui. O Anderson está perguntando aqui, se você melhora a desbiose do intestino, você acaba com a candidíase? Quando você melhora essa desbiose, mas não é simplesmente focar na desbiose em si, né? Se você já está com esse excesso de fungos, você precisa focar também nos fungos, tá? Então, assim, a desbiose pode acontecer de várias maneiras diferentes. Pode, como é que eu falo? Pode se mostrar aí, né? De várias maneiras. Então, o que é a desbiose? É o desequilíbrio da sua microbiota intestinal, e isso vai levar a vários tipos de alterações. Quando essa alteração deixa o ambiente favorável para o crescimento dos fungos que já estão, né, ali presentes, aí sim você vai ter candidíase, você vai ter uma síndrome fúngica, tá? Aí como que você tem que tratar isso? Você precisa tratar com foco em dar uma reduzida nesse excesso de fungos, ao mesmo tempo em que você facilita o crescimento, a restauração das bactérias boas, naturais do seu intestino, ao mesmo tempo em que você cuida da regeneração das paredes intestinais, das células intestinais, esse investimento todo e vai trazendo o seu corpo todo para o funcionamento normal, tá? Mas, assim, às vezes a desbiose não levou ao crescimento fúngico. Então, você vai tratar a desbiose de um jeito um pouco diferente, porque você não vai precisar ter essa atenção com o excesso de fungos. Mas, basicamente, você só vai conseguir acabar com a candidíase de verdade
tratando a verdadeira causa que tá ali, né, com a origem nessa desbiose, nesse desequilíbrio que está acontecendo, tá certo? Mas aí, né, como eu falei, dependendo de que consequências essa desbiose teve, qual o desdobramento, né, que essa desbiose foi tendo, aí precisa de alguns cuidados um pouco diferentes, tá? A Valdênia falou que o cabelo estava caindo muito, mas depois que começou a mudar a alimentação já deu uma melhorada. A alimentação é tudo nessa vida, né, gente? Tudo mesmo. Ai, Patrícia querida, falou que tomava fluconazol toda semana, que as crises eram toda semana, ou cada 10 dias, e há 2 meses e meio, né? Fazendo tratamento 2 meses e meio, teve uma vez só o candidíase e uma eliminação de fungos. Ai, que lindo! Muito bom, Patrícia, que bom. Que bom saber do seu resultado. Ai, a Thaisa tá falando, olha, eu vivo com a minha barriga parecendo um tambor. E com candidíase, o que fazer? Você precisa tratar a verdadeira causa da candidíase. Você precisa reequilibrar o seu organismo, você precisa, né, como eu acabei de falar aqui, você precisa acabar, né, com essa desbiose, você precisa tratar essa desbiose, acabar com esse excesso de fungos, deixar o seu organismo recuperado, né, reequilibrar, deixar esse ambiente favorável para as bactérias boas crescerem, funcionarem bem, não para os fungos. Aí você acaba com tudo isso, tá? Às vezes dá um nó na cabeça, né? Quando a gente escuta isso a primeira vez, pensa, meu Deus, candidíase não era lá na pepeca, como assim tá estufando minha barriga, como assim tá caindo meu cabelo, como assim tá doendo minha cabeça. Olha lá, a Carla Luciana falou que tá sentindo tudo isso. Tá vendo, gente? E não é, né? É ciência, é estudo, não é bola de cristal. A pessoa podia até ser, né? Que fala, ah, tô com candidíase e tal. Olha, você tá com candidíase. Aposto que você tem dor de cabeça. Aposto que sua barriga é estufada. Se fosse evidente, né? Dava até pra fazer isso. Mas é ciência, gente. Isso é ciência. Thaisa falou que o cabelo tá caindo muito, nascendo vários caroços na parte íntima. E Cândida, o que tem que fazer? Tem que tratar essa verdadeira causa, gente. Né? A Silmara, qual é o remédio para candidíase? Gente, olha, não existe um remédio que você vai tomar e vai acabar com candidíase. Se fosse assim, o fluconazol já acabava, né? Tenho certeza que a grande maioria, eu ia falar todas, mas todos é muito, né, gente? Mas a grande maioria de vocês aí que sofrem com candidíase recorrente, que direto tem episódio de candidíase, né, dos sintomas vaginais, já tomaram um monte de remédio, já usaram um monte de pomada, já fizeram um monte de coisas, já tentaram inúmeras alternativas, mas que isso se resume basicamente a melhorar algum tipo de sintoma. Isso não acaba com a candidíase. Não existe um remédio que você toma, acaba com a desbiose. Não existe um remédio que você toma, recupera o seu intestino. Um remédio que você toma que reequilibra o seu corpo, que traz a sua imunidade para o funcionamento normal. Não é simplesmente fortalecer a imunidade. A imunidade ela não está exatamente fraca. Sua imunidade, quando você está com candidíase, ela está desequilibrada. Você precisa modular a sua imunidade para que ela coloque o foco dela na coisa certa. Quando a imunidade está regulada, está bem modulada, ela é utilizada para te defender. Quando ela não está bem regulada, bem modulada, ela é usada para te inflamar, ela é usada para te dar alergias, ela é usada para te sensibilizar da forma errada. Tá? Então, o que está acontecendo no seu corpo com a sua imunidade quando você está com candidíase, quando você está com síndrome fúngica, não é simplesmente falta de imunidade. É uma imunidade desregulada, porque ela está funcionando sim, hipersensibilizada para alimentos, hipersensibilizada para várias substâncias, te trazendo inflamação, te trazendo alergias, várias coisas que a gente não quer, tá? Então a gente precisa cuidar de tudo isso. E não existe um remédio que você toma e faz tudo isso aí no seu corpo. Não existe um suplemento que você toma e faz tudo isso no seu corpo. É um conjunto de ações. Principalmente, claro, a alimentação, a base
do tratamento que realmente vai conseguir acabar com a candidíase de verdade é a alimentação. Isso sim, não tem como ser diferente. Tem que ter uma base alimentar, uma terapia nutricional. Aí, outros cuidados que vão te ajudar, outros cuidados que vão facilitar a sua digestão, cuidados que vão ajudar o seu corpo a acelerar os resultados, suplementos, outras coisas que vão facilitar esse processo. Mas tem que ter a alimentação como base. Não existe um remédio que você vai tomar e vai acabar com tudo isso. Nenhum alimento, nenhum superalimento, né? Achar que não, vou comer um monte desse tipo de coisa aqui que vai acabar com a candidíase. Vou comer alho todos os dias. Gente, eu ouço direto. Vou comer alho todo dia eu engulo um dente de alho inteiro para tratar a candidíase. Não adianta, você vai ficar com candidíase para sempre. Se você não mudar todas as outras coisas que precisam, não cuidar das outras coisas que precisam, você vai ficar tomando alho todo dia, comendo alho todo dia, e vai continuar tudo igual. Porque não é um alimento que você vai começar a consumir que vai acabar com o problema. Não é um alimento que você vai parar de consumir que vai acabar com o problema. Bom, gente, é um conjunto de estratégias específicas para isso, tá certo? Vou botar aqui, a Carolina está perguntando, a eliminação de fungos que a colega Patrícia comentou, é algo visível? Acontece com todas as mulheres que fazem o tratamento natural, certo? Não, não acontece com todo mundo, tá? Algumas pessoas podem ter uma percepção maior dessa eliminação, outras não vão nem perceber. Deixa eu explicar aqui para vocês, tentar explicar aqui de um jeito um pouquinho mais ilustrativo. Vamos lá. Por exemplo, as células dos fungos estão lá. Dentro do seu corpo, milhares, milhões, bilhões, talvez até trilhões, né? Não sei nem quantificar, não saberia quantificar exatamente a quantidade de células. Muitas, muitas e muitas células de fungo aí dentro do seu corpo. E tá ali aquele monte de fungo, você tá fazendo o tratamento correto, eles vão começar a morrer, certo? Certo. Então a célula do fungo tá ali. O que vai acontecer quando essas células, quando esses fungos morrerem? A célula vai desmanchar, desaparecer, vai pro limbo, pro nada? Não, não é isso que acontece. Essa célula vai se desmanchar, assim, ela vai romper, tá? Quando ela rompe, tudo que está dentro dela é liberado. Então, quando o fungo está vivo, o que acontece? O fungo está vivo, ele libera, ele produz várias toxinas, várias substâncias diferentes, cada uma para uma situação diferente. Então, por exemplo, se o fungo quer fazer a digestão de um açúcar, por exemplo, vamos fazer digestão, chegou um açúcar aqui, vou fazer digestão, vou usar essa substância aqui, essa toxina aqui, vamos lá, usa essa toxina, fica ali circulando, faz o que precisa ser feito e pronto, acabou. Não, preciso me defender, estou me sentindo ameaçado, preciso liberar aqui uma toxina para me defender, então libera ali uma toxina para se defender, aquilo vai ali, circula, né, e faz o que precisa ser feito, irrita o que precisa irritar e tudo certo. Não, agora chegou aqui uma proteína. Olha, eu preciso digerir uma proteína. É diferente, é outra coisa que eu preciso liberar. Liberou, circulou, fez o que precisava, trouxe ali alguns problemas. Mas quando o fungo morre, tudo que está lá dentro da célula fúngica é liberado ali. Então vai ficar muita toxina circulante ao mesmo tempo. Dependendo da quantidade de toxinas que tiver, vai depender da quantidade de fungos que morreu ao mesmo tempo, vai depender da quantidade, da capacidade do seu organismo lidar com essas toxinas de uma forma mais rápida, tá? Vai depender de vários fatores. Essas toxinas que estão circulantes ali, elas podem te provocar alguns sintomas ou não. Então, dependendo da quantidade de toxinas, da capacidade do seu corpo lidar com isso de uma forma rápida, você pode perceber alguns sintomas se intensificando um pouco por alguns dias. Mas à medida em que essas toxinas elas vão sendo eliminadas, esses sintomas também vão acabando. E não vão voltar mais. Por quê? Porque é diferente quando você tem ali o fungo vivo e ele tá liberando toxina, tá vivo? Aí libera a toxina, e libera outra, e tá ali. Seu corpo elimina aquelas toxinas, mas o fungo tá lá produzindo mais. Mas quando a célula do fungo morreu, não tem mais aquele excesso lá de fungos. Então as toxinas estão ali, circulando, o corpo retira aquilo, mas não tem mais aquela mesma quantidade de fungo para produzir essas toxinas. Então, acabou, eliminou aquilo ali, não vai ter uma nova produção. Aí, alguns sintomas. Tá? Isso pode acontecer com algumas pessoas, né? Uma última, que a gente chama de eliminação de fungos, né? Reação de eliminação de fungos.
ou reação de Herxheimer, tá? Ou die-off, né? Então, é toda a mesma coisa, eliminação de fungos, tá? Algumas pessoas podem perceber isso, outras pessoas não. Por quê? Porque se esses fungos foram morrendo de uma maneira mais lenta, um pouquinho por vez, não teve esse pico de toxinas liberadas aí na sua circulação, você não vai ter, né, um pico de incômodos acontecendo, tá? Então, Carolina, nem todo mundo, tá? Nem todas as pessoas vão sentir isso, tá certo? Eu não teria uma estatística assim muito certinha para te passar, mas né, pela minha experiência, pelo que não, assim, porque tem algumas meninas que vão lá, fazem tratamento, não dão nem notícia, vai lá, faz, melhora e pronto, e depois fala, tô ótima. Mas algumas falam, olha, eu tô sentindo um pouco disso. Será que é eliminação? Vamos observar. E realmente é. Então, eu diria assim que menos da metade percebe isso, né, nessa intensidade. Então, pode acontecer ou não, tá? Tem algumas variáveis pra gente avaliar. Ah, obrigada pela explicação. Imagina, Carolina. A Bárbara está perguntando o que que eu acho do tratamento com luz azul. Bárbara, esses tratamentos, né, LED, luz azul, ozonoterapia, esses tratamentos locais, vaginais, eles ajudam a amenizar sintomas. Algumas pessoas podem perceber um alívio de sintomas locais, né, quando utiliza esse tipo de tratamento, mas não vai na causa. Não trata a verdadeira causa, não chega lá no seu intestino, não recupera o seu organismo. Mas algumas pessoas podem perceber um certo alívio de sintomas locais, tá certo? Mas não trata a verdadeira causa, não acaba com o problema de verdade. O Anderson está perguntando se a alimentação e suplementos já ajudam a melhorar alguns sintomas. Dependendo do sintoma, você já começa a perceber, você já começa sim a perceber uma melhora mais rápida, outros um pouco mais, né, leva um pouco mais de tempo, porque depende da velocidade de recuperação do seu organismo, da velocidade de regeneração do seu organismo em cada um dos pontos que precisam ser recuperados. E a gente não consegue obrigar o seu corpo a regenerar na ordem que a gente está querendo que regenere. O corpo que vai ditar isso, você entrega o que ele precisa, você entrega o que o seu corpo precisa para essa recuperação acontecer, para essa regeneração acontecer. E ele direciona para onde ele acha que precisa ser cuidado com mais urgência, tá certo? Mas quando você está fazendo o tratamento correto, né, a alimentação correta, direcionada, porque o tratamento a gente não é simplesmente mudar a alimentação. Você precisa de 3 fases diferentes, com cuidados diferentes, né? Tanto em relação à alimentação, quanto suplementação, cuidados, suportes digestivos, né? Várias outras questões aí englobando um conjunto de cuidados em cada uma das fases do tratamento, né? São 3 fases diferentes. Então, quando você começa a fazer o seu tratamento, né, com a alimentação adequada, com uma suplementação adequada, você já vai melhorando, né? Já vai percebendo a melhora nos sintomas com toda certeza, tá? Com toda certeza. Gente, olha, um grandíssimo beijo para cada uma de vocês, para cada um de vocês também, né? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Gente, olha só, lembrando, tá? Nós temos lives às terças-feiras, às 7 da noite, aqui com o nosso programa Desvendando a Candidíase, que eu trago um tema para vocês, a gente vai, explora esse tema, eu trago várias informações, converso com vocês sobre esse tema mais específico. Mas nas sextas-feiras nós temos lives às 8 da manhã. E na sexta-feira, o nosso programa de sexta é o Roberta Responde. Então, vocês trazem suas dúvidas, trazem suas perguntas, não necessariamente sobre um tema específico. Às vezes eu trago aqui um certo direcionamento para vocês, até mesmo para estimular ali, facilitar para você lembrar de alguma coisa que você queira perguntar, tá certo? Mas o Roberta Responde é aberto ali para a gente conversar mesmo, para você perguntar e eu responder, e a gente trocar essas informações, trocar essa ideia, para realmente trazer informações relevantes para vocês a respeito da candidíase, o que precisa ser feito para tratar de verdade a verdadeira causa da candidíase, para acabar, sair desse ciclo, acabar com esse negócio aí de
remédio, pomada, remédio, pomada, e o problema nunca acabar de verdade. Tá certo, gente? Então, olha, grande beijo e até a próxima.